Então, dando continuidade à aula de tingimento de celulose com corante reativo, nós, então, agora vamos trabalhar com os tingimentos feitos em fulardagem, que são os processos contínuos. Processo contínuo significa que o artigo têxtil ele vai passar por uma cuba, certo? Onde este tecido, após passar por essa cuba, ele é espremido. Aqui, então, nós temos 2 cilindros de espremedura. Aqui nós temos cilindros guias. Certo? Aqui, a quantidade de volume dentro dessa cuba, a gente chama de lastro. Lastro também conhecido como banho de desperdício. Esse banho, esse volume, ele tem que ser constante em todo o processo. Então, o contato do artigo têxtil com esse banho, ele é muito curto, muitas vezes. Por isso que há uma necessidade dos produtos inseridos nesse banho, eles terem uma alta concentração. Certo? E nunca podemos ter uma variação desse lastro. Então, se nós formos pensar num processo onde nós teremos 1000 metros de tecido passando por o processo de fular também é conhecido como impregnação, tá? Nesse caso, nós vamos ter, então, 1000 metros de tecido que vão passar aqui. Esse processo ele vai ter uma velocidade X, vamos dizer, uma velocidade de 20 metros por minuto. Esse tecido, ele tem uma determinada largura. Vamos colocar que ele tenha 1 metro de largura. E esse tecido, ele tem uma determinada gramatura. Suponhamos que tenha 200 gramas por metro quadrado. Por que essas informações elas são importantes? Porque a máquina, ela, então, são cilindros que espremem. O tecido ele passa, ele vai ser impregnado por corante e todos os outros produtos que ajudam esse corante a entrar na fibra. E depois ele é espremido. Essa espremedura, ela força o corante a entrar na fibra. E, ao mesmo tempo, ela regula a umidade desse tecido. Regula, então, a quantidade de banho. Certo? Então, para isso, se a gente tiver um tecido que tem uma gramatura maior ou menor, vai estar relacionado com a quantidade de água que ele banho que ele está arrastando aqui. Então, o processo, a massa desse tecido, ela é calculada como o comprimento vezes a largura vezes a gramatura. Certo? E aqui, só para converter, quilos em gramas, tá? Então, nós temos que metro vezes metro é metro quadrado, dividido por metro quadrado, some ele. Gramas por gramas, AK. Então, nós temos que a massa de um tecido pode ser escrito como 1000 vezes 2000, 200, dividido por 1000. Então, isso daqui com isso daqui, nós temos 200 quilos de tecido que seriam processados. Esse tecido, ele entra em contato com a água. Então, ele arrasta. Esse arraste de banho que ele vai ter, aí que está entrando nessa cuba, depende, é claro, de características específicas desse tecido. Então, por exemplo, se fosse um algodão, se fosse um poliéster, nesse ponto aqui, nós teríamos uma diferença. No entanto, nós temos uma espremedura que regula. E essa espremedura é chamada de pick-up. O pick-up, ele é um percentual que diz o quanto de banho o tecido está arrastando. Ele pode ser calculado, na verdade, uma relação de massa úmida menos a massa seca dividido por massa úmida. Então, por exemplo, se aqui ele entrou com 200 quilos e ele sai aqui com 250 quilos, a gente consegue calcular o pick-up. Então, massa úmida, 250 quilos,
Massa seca, 200 quilos. E nós temos o valor de picape, que é 250 menos 200 dividido por 200, que nos dá 25% de picape, nesse caso. Tá? 25%, ele está me dizendo que aqui ele está arrastando 25 litros de água a cada quilograma de tecido. Professor, o M1 não é 250? É 1.250. Desculpa, aqui é MS. Aqui é MS, tá? Em relação à massa seca. M1 menos MS dividido por MS. Então, esse valor aqui foi bem baixo, tá? Foi um chute bem baixo. Então, aqui, nós também podemos falar assim, que o picape, além de ser um percentual, ele pode ser uma relação litros por quilo. Tá? Por quê? Porque ele sempre está relacionado com a massa do tecido. Se vocês olharem aqui, é a massa do tecido. Mas no final nós estamos chamando esse 25% do quê? De volume. Então nós podemos, na verdade, dizer que picape é uma relação litros por quilo. Nesse caso, 25% equivale a um picape de 0,25 litros por cada quilograma de tecido. Certo? Se eu pensar que vou ter 0,25 litros para cada quilograma e eu tenho 200 quilogramas, eu vou dizer que tem um arraste de 50 litros de banho, não é? Esse, então, é o meu picape. Eu posso ver tanto o picape, então, em termos de percentual, como em relação volume por quilo. Tá, vamos considerar, no caso do tingimento usando fular, as seguintes coisas. Nós vamos considerar uma massa de tecido a ser tinta de 200 quilos, o corante a ser aplicado 5% SPM. Vamos considerar o picape de 80%. E vamos considerar também um lastro de 30 litros. Voltando, o que é o lastro? O lastro é chamado de banho de desperdício. Então, quando nós vamos passar o tecido lá pela cuba, todo o tecido ele tem que ter a mesma quantidade ao final do processo. Então, depois que passar todo o tecido, vai me sobrar uma cuba de 30 litros. Então, isso tem que acontecer. Para fazer o cálculo, então, da quantidade de volume consumido, nós vamos ter a seguinte coisa. Volume, ela é igual à relação aqui que vai arrastar de água e ser espremido. Esse arraste nada mais é do que a massa do tecido vezes o picape. Nesse caso, o nosso volume ele vai ser calculado pela massa, que é 200 quilos, vezes o picape. Nesse caso, 0,8 litros para cada quilograma. Ou seja, a cada quilograma de tecido eu tenho um arraste de 0,8 litros. Isso daqui me dá um volume de 160 litros. Então, para fazer esse tingimento, eu preciso de 160 litros. Mas para garantir que todo o tecido passe pelo mesmo volume, há uma necessidade de acrescentar o lastro nesse processo. Então, aqui, nós temos que somar mais o lastro. Então, nesse caso, eu chamo isso daqui de banho de processo, isso daqui de lastro. Então, mais 30 litros, nós vamos ter aqui, mais 30 litros, chegando num volume real de 190 litros. Esse é o volume gasto nesse processo de tingimento, tá? Por exemplo, já sabemos qual é o volume. Precisamos saber, então, qual é a quantidade de corante utilizado nesse processo. Em processo por esgotamento, é muito fácil. É só a gente pegar isso daqui. A gente verifica esse 5% de 200. No entanto, quando a gente passa por processo por impregnação, nós não fazemos isso. Nós temos que transformar isso daqui em concentração. Certo? E a forma de converter isso daqui para concentração é da seguinte forma. Vamos pensar a seguinte coisa. Esse 5%.
Se eu fosse pensar 5% de corante para cada 1 quilo de tecido, eu teria quanto aqui de corante? Eu teria 50 gramas, certo? Essa que seria a relação. Se eu tivesse 1 quilo de tecido, pensando num picape de 80%, eu teria, então, 0,8 litros de volume, não é? O meu volume do banho. Então, quer dizer que o meu SPM, relacionado com 1 quilo de tecido, vai me dar a quantidade de corante. O meu picape, relacionado com a quantidade de tecido, me dá o meu volume a ser utilizado. Concentração, há uma relação massa-volume, não é? Então, se eu pegar a quantidade de corante que eu estou utilizando aqui, que é 50 gramas, e dividir pela quantidade de volume utilizado nesse processo para atingir 1 quilo, eu chego, então, aqui na minha concentração utilizada. Agora sim, 50, então, dividido por 0,8. Vai me chegar a 62,5 gramas por litro desse corante. É dessa forma, então, que a gente faz a conversão de SPM para concentração. Se eu for pensar concentração de corante, ela pode ser escrita como o SPM vezes 10 dividido pelo picape. Não é isso daqui que eu fiz aqui? Como que ficaria? 5 vezes 10 dividido por 0,8. Tá? Então, a forma de converter isso daqui para concentração é dessa forma. Ah, mas por que eu preciso fazer isso? Porque a gente está falando de corante. A gente sempre tem que manter a mesma concentração aqui. E conforme o volume vai baixando disso daqui, eu tenho uma entrada de volume aqui. Ou seja, eu tenho uma bomba dosadora que vai entrar aqui. E essa concentração ela tem que ser mantida constante. Por isso que eu transformo em concentração. Porque se eu faço a conta e transformo aqui, 5% de 200. 5% de 200 vai dar aí 10 quilos. Tá, mas de que forma você vai fazer essa inserção aqui? Então, por isso que a gente converte, tá, em concentração e depois a gente trabalha. Daí a gente vai ter duas variações. A gente vai chamar de concentração de processo e concentração de lastro, ou fórmula inicial de lastro, tá? Vamos fazer um exercício, só para vocês verem aqui. Ó, deseja-se tingir 8.000 metros de tecido com largura de 1 metro e 200 gramas. Tá, então minha massa, eu já vou transformar isso em massa. Eu tenho 8.000 metros vezes 1 metro vezes 200 gramas vezes 1 por 1.000. O que você está fazendo? 8.000 metros, 1 metro, grama por metro quadrado, e aqui nós temos quilo por grama. Então, aqui é só para a gente converter tudo e sobrar isso, tá? Então, 1.000 corta com 1.000, nos sobra 8 vezes 1 e 8 vezes 200. Então, essa massa vai ser 16,00 quilogramas. Essa é a quantidade de tecido a ser processado. Utilizando o processo PED-BAT. O que é o processo PED-BAT? O processo PED-BAT é um processo por fulardagem. No entanto, é um processo semicontínuo, onde o tecido ele passa pelo fular, ele vai ser espremido, e após isso ele vai ser enrolado, e ele vai permanecer nesse rolo que formado por um determinado tempo, certo? Rodando ali para que todo o processo seja, e é aí onde vai ocorrer a reação, tá? Então, o processo PED-BAT é um processo que você passa na máquina e depois você coloca ele descansando em repouso, girando ali para que ocorra a reação. Dependendo do tipo de tingimento, a gente está falando de processos que podem ficar em repouso de 6 a 24 horas, tá? Nós temos, então, isso daqui,
de massa a ser tinta. Nós temos um lastro aqui, continuando, lastro de 20 litros. E o processo tem uma velocidade de 25 metros por minuto. Utiliza-se neste tingimento 2% SPM de corante. E o pick-up, ou seja, a impregnação, é de 80%. Então, a primeira coisa, eu vou calcular o volume. Aqui está escrito qual o volume. Então, vamos calcular o volume. Como nós já falamos, é uma relação de massa do tecido vezes pick-up ou impregnação, dá no mesmo, mais o lastro. Nesse caso, nosso volume pode ser escrito como 1.600 vezes 0,8 mais 20, que nos dá um volume de... Aqui nós temos, então, 1.600 vezes 0,8 mais 20. Então, nós vamos ter um volume de... Espera só um pouquinho. 1.600 vezes 0,8, 1.000. Então, nós vamos ter aqui um volume de 1.280 mais 20, o que nos dá um volume de 1.300 litros. Esse é o volume utilizado para esse tingimento, certo? Agora a gente vai verificar qual é a quantidade de corante a ser utilizado. Então, nós sabemos que a concentração de corante é igual ao SPM vezes 10 dividido pela impregnação, ou pick-up. Então, aqui eu tenho 2 vezes 10 dividido por 0,8, que vai me dar 20 dividido por 0,8. Então, eu tenho 25 gramas por litro a ser utilizado. Ok? Então, a massa de corante vai ser 1.300 litros de todo o processo vezes 25 gramas por litro, que vai me dar aqui um valor de 32.500 gramas de corante que foram utilizados, ou seja, 32,5 quilogramas. Isso daqui, é muito importante vocês prestarem atenção, é que a gente está considerando que o banho que está lá no lastro, lá no começo, o começo é lastro, certo? Então está lá o lastro. Depois, isso daqui, conforme acaba, a mesma velocidade que isso vai acabando, é a mesma velocidade que isso vai entrando. Mas vai entrando, então, aqui, um novo banho, sempre para manter. Esse novo que está entrando é esse daqui, tá? Então, esse é o lastro e esse é o processo. Beleza? Daí ele pergunta assim, qual a alimentação da tina? Tá. Alimentação da tina. Não tínhamos falado sobre isso, é a alimentação do lastro. A alimentação é o seguinte, nós temos o seguinte processo. Um tecido que está passando e sendo espremido, esse tecido ele está retirando aqui, então, o banho. A velocidade que ele retira o banho é a mesma velocidade que tem que entrar o banho. Então, o que faz esse banho ser retirado? O que faz esse banho ser retirado é o tecido que está passando. Então, aqui nós temos a dosagem. A dosagem, ela pode ser representada pela seguinte coisa. Primeiro, o que arrasta isso daqui? O tecido. Então, tem que ser as características do tecido. Então, a primeira característica do tecido que faz arrastar, largura. A largura faz com que arraste o tecido. Dependendo, se for mais largo ou menos largo, ele vai arrastar uma quantidade de banho. Segunda coisa, a gramatura. Se for mais leve, ou seja, um tecido mais pesado, um tecido mais leve, ele pode arrastar diferentemente aqui o tecido. Então, aqui é metros, que nós temos gramas por metro quadrado. Outra coisa que faz com que ocorra esse arraste, a espremedura. De acordo com essa espremedura, eu posso ter maior ou menor arraste de volume aqui, não é? Então, o próprio pick-up ou impregnação, tá? Ou PI ou I é a mesma coisa, tá?
Então, que unidade nós temos aqui? Nós temos uma unidade litros por quilograma. O que mais que vai fazer se arrastar? Dependendo da velocidade com que está passando esse tecido, nós também vamos ter essa dosagem mudando. Se o tecido estiver passando bem devagar, a dosagem também pode ser devagar. Se o tecido passa rápido, a dosagem tem que ser rápida, certo? Então, nós temos a velocidade influenciando. Por exemplo, metros por minuto. Tá, agora olhando aqui nas unidades. Vou colocar, para converter isso daqui, aqui vamos colocar 1 quilo para 1000 gramas. Se a gramatura... nem precisa fazer isso, vamos fazer o seguinte, vamos colocar a gramatura já em quilograma por metro quadrado, que fica mais fácil. Ao invés de ficar fazendo conversão. Então, aqui, quilograma por metro quadrado. Tá, então vamos lá analisando as unidades. Eu tenho metros vezes quilogramas por metro quadrado, vezes litros dividido por quilos, vezes metros vezes minutos. Então, eu tenho metros e metros, ou seja, em cima eu tenho metros ao quadrado, embaixo eu também tenho metros ao quadrado. Eu tenho quilos e quilos, morre quilo e quilo. E no final eu tenho a dosagem, litros por minuto. O quanto está entrando aqui de litros por minuto. Então, quando eu tenho isso daqui, eu tenho o cálculo da dosagem, ou seja, da quantidade que está entrando. Mas isso daqui está em litros por minuto. A nossa dosagem aqui é uma dosagem mássica. Eu vou trocar a dosagem, chamar ela de M com um pinguinho em cima, tá? Desculpa, aqui não é mássica, não, é volumétrica. V com um pinguinho em cima. Então, V é a dosagem. Pode ser escrita como... Esses dois juntos aqui, eles também têm um nome. Pode ser chamado de gramatura linear. Então, a dosagem ou a quantidade de volume que está entrando é igual a gramatura linear vezes o pick-up, ou impregnação, vezes a velocidade desse processo. E temos também a dosagem mássica, que agora nós não vamos analisar isso em relação a litro. A dosagem mássica, ela pode ser escrita como a dosagem volumétrica vezes aqui a concentração do corante. Certo? Ali no exercício ele falava qual a alimentação da tina. Então, se for mássica ou volumétrica, dá no mesmo. Tá? Então, uma pergunta importante. Por que aqui não entrou o comprimento? Porque se eu analiso o comprimento, eu estou analisando tudo. E aqui, nesse caso, eu tenho que analisar o ponto que está passando na tina e saindo. Tá? Então, nesse caso, a dosagem poderia, se a gente fizer mássica, seria a largura, que era 1 metro, a gramatura, 0,2 quilos por metro quadrado, do exercício, tá? Vezes o pick-up, que é 0,8 litros para cada quilograma, vezes a velocidade, que era de 20 metros por minuto, e vezes, agora, o que eu tinha encontrado, que era 25 gramas por litro, que é a quantidade de corante que estava no processo. Vamos lá. Aqui, metro quadrado, morre com metro quadrado. Litros acaba morrendo com litros. Certo? E agora, aqui eu tenho quilo, aqui eu tenho quilograma e aqui eu tenho grama. A gente tem que entender de que espécie é cada uma delas, tá? Isso daqui é gramatura de quem? Do tecido, então é massa do tecido. Isso daqui é o quê? Também massa do tecido, 0,8 litros de banho para cada 1 quilograma de tecido. Então, esse morre com esse. Isso daqui não. Isso daqui é a massa do corante. 25 gramas de corante para cada litro. Então, isso daqui vai nos dar um valor de 0,2 quilogramas por metro quadrado, que é a nossa gramatura, vezes 1, ela acaba se tornando gramatura linear, daí vezes 0,8, que é nosso pick-up ou impregnação, vezes 20, que é a velocidade, vezes 25, que é a minha massa. Então, nesse processo, eu tenho a entrada de 80 gramas por minuto de corante. Certo? E essa, então, que é a minha dosagem mássica.
Isso é só para tingimento reativo? Não. Isso é um processo de tingimento usando o método por impregnação, ou método fluoridagem. Na primeira aula, quando a gente falou de corante direto, eu apresentei para vocês os cálculos referente a esgotamento. Nessa segunda aula, eu mostrei para vocês os cálculos referente à impregnação, ou fluoridagem. Cada um deles são máquinas diferentes que são utilizadas. Assim como o processo também é diferente. Por isso que há essas mudanças. No processo de esgotamento, todo o meu sistema, o tecido está em contato com o banho. Todo o tecido, o lote inteiro. Enquanto no meu processo por fluoridagem, o meu tecido ele tem um contato com o banho, um contato rápido, certo? Essas são diferenças. Então, isso vai fazer com que os cálculos tenham que ser diferentes, porque vão ser máquinas diferentes, são estruturas diferentes, assim como a inserção dos produtos também devem ser diferentes, certo? Nós falamos, então, sobre o corante reativo, como ele era, as características diferentes de um corante direto. Entramos também sobre o processo de tingimento por impregnação. Agora a gente vai falar do tingimento em si, utilizando o corante reativo. De forma bem resumida, o processo de tingimento em si, ele pode ser descrito dessa forma aqui. Absorção, reação e eliminação. Professor, mas a gente tinha comentado no começo da aula que o processo de tingimento, na verdade, ele era dissolução, seguido por adsorção, depois difusão, depois da difusão tinha fixação, e aqui tínhamos a migração. Era isso que a gente falou de forma geral. Agora nós vamos ver em cada caso. A absorção é o processo de dissolução, mais o processo de adsorção, mais o processo de difusão. Nesse caso, nós temos todos esses juntos, todos eles juntos. A reação é a minha fixação. E a minha eliminação aqui é o que a gente chama de pós-tingimento. Ela não entra nisso daqui. Ela não está nisso. No entanto, para corantes do tipo reativo, ela entra como parte do processo de tingimento. O que é a absorção? A absorção, nós temos lá o corante em meio aquoso. Esse corante já está solúvel, porque ele já passou pela dissolução. E nós temos o artigo celulósico aqui. A partir desse momento, há uma necessidade desse corante ele chegar até a fibra. Mas diferente do corante direto, corante do tipo reativo é um corante que apresenta baixa afinidade. Quando comparado ao corante direto, e ele é chamado direto porque ele tem alta afinidade. Ele não precisa de um sal para ser tinta. Se você colocar só o corante e você colocar só o artigo têxtil, ele tinge. Mas se você inserir sal, você vai melhorar esse processo. Já o reativo, o tingimento, ou seja, o esgotamento dele, sem a presença de um sal, ela é muito baixa. Então, eles são chamados de corantes de baixa afinidade. É importante que vocês aqui registrem que ele é corante de baixa afinidade quando ele é comparado a um corante do tipo direto. No entanto, o corante reativo, existem corantes reativos dentro da classe dele, tá? Chamados corantes de alta afinidade, de baixa e de média. Ué, professor, mas acabou de falar que é um corante reativo, é um corante de baixa afinidade. Sim, mas dentro dessa baixa afinidade, que é o grupo comparando um outro corante, que é um corante que apresenta alta afinidade, eu tenho corantes dentro deles que têm diferenças de afinidade também.
Isso é importante porque ele vai me dizer qual que é o melhor processo que eu devo utilizar cada um desses corantes. A gente tem uma máxima que é o seguinte: um corante direto, a quantidade máxima de sal utilizado em um tingimento direto, ele não é igual à mínima quantidade de sal utilizada em um corante, um tingimento reativo. O que isso quer dizer? Por exemplo, se num direto o máximo que eu uso são 20 gramas por litro no processo, no reativo eu vou ter que usar valores acima de 20 gramas por litro. Por quê? Porque ele não sai do meio. Porque é um corante também, como nós já falamos, esse corante é um corante aniônico. E a fibra celulósica também é aniônica. Então, essa alta repulsão faz com que ele não consiga se aproximar, sendo necessário a inserção de um sal nessa fase. Esse sal, ele deve ser um sal neutro. Os sais mais comuns é o cloreto de sódio e o sulfato de sódio. Dependendo da cor, é a utilização dos dois. Porque lá no direto nós falávamos de sais do tipo alcalino? Porque lá a gente poderia pensar em retardar. Aqui não. Aqui nós não podemos pensar em retardar. Devido a essa possibilidade do corante não ir até a fibra. Então, nessa primeira fase que nós temos, que é a fase de absorção, nós também podemos chamar de fase de montagem, que é muito comum esse nome ser utilizado na indústria. O corante montou na fibra. Então, ele está lá montado na fibra. E ele se difunde pela fibra. Após isso, há uma outra inserção de produto importante para que ocorra a reação. Aqui, essa reação, agora, após o corante ter montado a fibra, há necessidade de inserção de uma base ou um sal básico. Por quê? Porque agora nós precisamos que ocorra uma reação. Como nós já falamos, esse corante ele pode fazer uma substituição nucleofílica ou uma adição, dependendo do tipo de corante que é utilizado, certo? Dependendo do grupo reativo dele, é uma dessas duas possibilidades. E essa reação do grupo reativo, ela ocorre com a celulose. Então, vai ser lá um grupo reativo qualquer com o grupo OH da celulose. E essa reação, ela vai ocorrer se a celulose, ela desprotonar. Ou seja, se ocorrer a perda do H+ da celulose. E a gente já falou também que isso ocorre quando o pH é aumentado. Por isso a necessidade de uma base ou de um sal básico ser inserido após a montagem ter ocorrido. O mais comum é o quê? A barrilha. A barrilha é o nosso carbonato de sódio. E o hidróxido de sódio, que é essa base forte, NaOH. São os mais comuns para serem feitos isso. Mas a inserção deles, o ideal é que ocorra quando está ocorrendo esse processo de absorção. Ó, quando já ocorreu essa montagem. Por quê? Eu estou falando que o corante se liga com OH. E se eu pensar a água, ela é H+, OH-, não é? Se a inserção desse produto ele ocorrer no momento errado, nós podemos ter a possibilidade da interação corante-água. A interação corante-água é chamada formação de corante hidrolisado. Certo? Esse corante hidrolisado, ele está fazendo com que o grupo reativo que ele tem se ligue com a água. Se ele está se ligando com a água, o que vai acontecer? Essa ligação aqui, ela não ocorre. Por quê? Porque o grupo reativo ele já se ligou, ele não vai fazer outra ligação. Então, nós vamos ter problemas agora de solidez, porque essa interação ela não ocorreu. Então, é importante que a gente pense que esses produtos eles devem ser dosados e inseridos no momento certo, para que não ocorram problemas de igualização. Igualização, eu estou falando de cinética, eu estou falando de algo que está se movimentando muito rápido,
Então, colocar muito sal, dosar muito sal, faz com que a neutralização da celulose seja rápida. Então, nós temos uma velocidade de adsorção muito grande. E, ao mesmo tempo, se eu faço com que a inserção do meu sal básico ou da minha base seja feita no início do processo, eu faço com que o corante ele se ligue também com a água. Esse corante ligado com a água, ele também vai para a superfície do tecido. Então, nós vamos ter corante. Nós vamos ter aqui o tecido. O tecido com nossos grupos OH, esses OH desprotonados. Nós vamos ter corante que se aproximou desse tecido devido à presença de sal. O sal, como a gente já viu, ele neutraliza a celulose, fazendo com que o corante aniônico consiga se aproximar da celulose. Se esse corante aqui, ele tem seu grupo reativo disponível, ele consegue ligar. A partir do momento que ele se liga, ele faz parte da fibra, o que ele faz com que esse tipo de tingimento tenha uma excelente solidez, a fricção, a umidade com a lavagem. Mas o corante, esse corante aqui, que se ligou com a água, ele não vai ter um grupo reativo para ligar com o corante, ou com a fibra, mas ele vai se deslocar e vai ir até a fibra. E ele vai criar ligações fracas com a fibra. Então, o corante hidrolisado, ele permanece na superfície do tecido, mas se ligando fracamente. Por isso que temos a última fase, que é uma fase importante, chamada de fase de eliminação. Essa fase de eliminação, nada mais ela é dividida em uma primeira, chamada lavagem, onde apenas é utilizado água, e uma segunda parte que chama ensaboamento. O ensaboamento é a fase, então, onde nós vamos retirar o corante, certo? A primeira fase, quando eu tenho essa inserção de água, ela serve para a seguinte coisa. O que está fazendo com que o corante fique naquela superfície? Porque o corante hidrolisado, ele está ficando naquela superfície porque alguém neutralizou a fibra e ele foi lá. E esse alguém é o sal neutro. Então, a lavagem, ela serve para diminuir a concentração de sal. Então, se lava para retirar o sal. Retirando o sal, o corante ele vai perder essa interação, então ele acaba saindo mais fácil. Então, por isso, uma quantidade de enxágue, que é a quantidade de lavagem que você acaba fazendo, ela é importante. Se colocar muito sal, você vai fazer com que a interação, o corante, fique ali. Mas conforme você for lavando em casa, vai sangrando, você vai perdendo, certo? E a gente tem que sangrar tudo dentro da indústria. Não deixar para que tenhamos problemas de solidez em casa. O ensaboamento, então, se aqui retira o sal, o ensaboamento ele serve para retirada do corante. Então, após fazer enxágue, a gente retira o corante. O ideal é ter aproximadamente 2 gramas por litro na superfície. 2 gramas por litro de sal na superfície desse tingimento. Após as 2 gramas por litro, você faz a lavagem para retirar esse corante. A lavagem, ela pode ser feita tanto a frio quanto a quente. Sendo que a quente, você tem uma melhora, porque daí você retira mais facilmente. Então, normalmente é feita uma mistura entre lavagens a quente e lavagens a frio. O ensaboamento, ele é feito um só, e normalmente numa temperatura próxima de 100 graus. E o ensaboamento, diferente aqui do enxágue ou a lavagem, a inserção de um agente detergente para ajudar na retirada do meu corante. Os fatores importantes em relação ao processo de tingimento reativo com de tingimento celulose com corante reativo são esses daqui. A substantividade do corante, juntamente com a sua reatividade. Os eletrólitos, ou seja, a adição de sal neutro e o sal básico. O pH, onde esse procedimento vai se encontrar, ou seja, no início, pH tem que ser neutro. Depois, alcalino.
para garantir o processo de tingimento. E, claro, a temperatura, porque é ela que vai permitir com que o processo ocorra. Mas um processo de tingimento, por exemplo, um gráfico de tingimento, levando em consideração o tempo e aqui a temperatura, nós podemos ter uma primeira fase, uma fase de igualização, depois uma segunda fase onde eu tenho aquecimento, aqui a fase de reação e esgotamento, daí a gente começa. Enxágue, por exemplo, a frio, passado enxágue a quente, enxágue a frio, enxágue a frio, enxágue a frio. Depois nós temos lavagem. Podemos ter neutralização aqui também, dependendo do pH que for. Então, em algum desses, eu posso colocar aqui a adição de ácido. Por que a neutralização vai ser feita com ácido? Porque o processo é um pH alcalino. Então, nós temos esse exemplo de processo de tingimento, onde eu tenho aqui inserção de corante, eu posso ter no começo, corante e água. Depois, inserção de um sal. Aqui, posso do sal neutro, nesse primeiro momento. Eu posso dosar esse sal neutro, fazer várias doses dele. Depois, aqui, eu posso começar a ter o processo de inserção de um sal alcalino. Da mesma forma, posso dosar o sal alcalino. Sempre lembrando que eu tenho que ter um final de reação. Depois eu esgoto. Eu faço com que entre água aqui, sem entrada de nenhum produto. De novo, a água agora é quente. Aqui no mesmo, pode ser uma temperatura próxima à temperatura que foi feito o processo. Depois eu faço uma inserção de ácido. Pode ser ácido acético. Para neutralizar o meu tecido. Continuo lavando. Depois faço uma inserção de um detergente. Faço lá o processo de temperatura de ebulição. Sei lá, 10 minutos. Aqui 10 minutos cada enxágue também. 5 minutos a cada parcela de sal que vai sendo colocada. 5 minutos a cada dose do outro. E depois eu coloco 30 minutos de uma reação sem inserir nada. Eu tenho o processo inteiro de tingimento. Cada tipo de corante, cada tipo de artigo texto, a gente tem que verificar quais são os produtos que estão sendo inseridos. É claro, quando a gente pensa numa indústria, o melhor é que esses processos eles sofram o mínimo possível de mudanças, para que você consiga fazer com que o seu operário, o colaborador, ele faça as inserções de produtos na hora certa, que ele consiga verificar que não tenhamos nenhum problema durante todo o tingimento. Então, mais ou menos, isso é uma visão de um processo de um tingimento. Isso daqui, então, é o processo de tingimento. E dentro desse processo de tingimento, a gente tem isso, que é o tingir, que é o que a gente tem que pensar. Por exemplo, se o corante ele tem um grupo reativo de alta reatividade, como um grupo, que é um corante que apresenta aí 2 cloros numa triazina, certo? Que é um grupo que tem mais reatividade. Se eu tenho só um cloro numa triazina, eu tenho um grupo monocloro-triazina, que tem menos reatividade. Isso vai influenciar o quê? A temperatura. Porque a reatividade, a característica do corante, interfere, então, nessa temperatura. Esse corante aqui que vai ser inserido, dependendo como for essas dosagens de sal, ele pode ter aqui uma cinética de tingimento muito rápida. O que acontece com uma cinética de tingimento muito rápida? Eu tenho problema de igualização, porque eu vou ter uma montagem de corante muito rápida, que pode obstruir o outro corante, fazendo com que apareçam manchas escuras no meu processo. Depois disso, eu tenho que pensar em problemas relacionados à adição dos meus produtos. Uma adição muito rápida pode fazer com que uma adição de sal neutro muito rápida pode fazer com que a cinética seja atrapalhada. Tá, mas professor, você fica falando das reações, de tudo isso, sendo que na indústria a gente fala disso, de processo. Não, na indústria a gente fala de problema. E os problemas, eles têm a ver com o entendimento de cada uma dessas reações, de cada uma dessas inserções. Fazer com que, por exemplo, depois a gente vai ver um case de uma empresa que faz um processo chamado processo all-in, onde ela coloca um sal neutro e o sal básico juntos. O que isso fez? Com que manchasse e o esgotamento fosse baixo. Mas daí é muito fácil de resolver, é só dosar e tudo isso. Sim, mas quando você está falando de uma indústria têxtil, que ela quer que o processo seja rápido, que o processo tenha a menor quantidade de erros possível feitos pelo operário, pode ocorrer isso.
Quando você não tem um engenheiro têxtil, muitas vezes, trabalhando nessa parte do tingimento, isso pode ocorrer. Por quê? Porque muitas indústrias têxteis são familiares, ou vieram de familiares e depois tornaram sociedades anônimas. Essas empresas, elas seguem padrões que não mudam, porque a cultura em se mudar é muito difícil. Então, essa necessidade de estudar cada parte, entender como são cada corante, o que é a estrutura química de cada corante, é você entender quais são os fatores que envolvem o processo de tingimento. O gradiente é isso daqui, ó. É uma relação da temperatura pelo tempo. Tá vendo que aqui a gente, vamos supor que a gente esteja uma temperatura de 20 graus Celsius, meu TI. E aqui ele vai chegar na temperatura final de 80 graus Celsius. O que isso, na verdade, me diz? Me diz que a variação da temperatura é 80 menos 20, 60 graus Celsius. A velocidade com que isso daqui sobe, na verdade, o tempo que é gasto para fazer essa subida, é o que a gente chama de gradiente. Vamos supor que fosse demorado 20 minutos para ir de 20 a 80. Nós diríamos, então, que o meu gradiente é 60 dividido por 20, que me daria 3 graus Celsius por minuto. Algumas empresas fazem o processo de tingimento a 1 grau Celsius por minuto. O que isso você está fazendo? Se você vai subir na temperatura cada vez mais devagar, você vai garantindo que o corante ele também vá cada vez mais devagar para a fibra. O que é bom. Por quê? Porque ele vai ocupando os espaços específicos sem causar manchas. Então, isso é muito importante. Quanto maior esse gradiente aqui, por exemplo, se tivéssemos um gradiente de 6 graus Celsius por minuto, nós teríamos uma velocidade maior ainda aqui, o que pode causar manchas. Por que então a gente não usa um gradiente de 0,5 graus Celsius por minuto? Porque se eu estou falando que a variação aqui é 60, vamos pensar, se eu fizesse a 6 graus Celsius por minuto, esse gradiente aqui demoraria 10 minutos. Se eu fizesse a meio, demoraria 120 minutos. Nós estamos falando de uma indústria, onde nós temos uma máquina, nesse caso, esse gráfico é de esgotamento, tá? Importante ressaltar isso. Nós teríamos que essa máquina, só para fazer isso daqui, em um sistema demoraria 10 minutos e outro 120. Se eu pensar em cada coisa que está aqui, ó, eu disse que essa primeira parte é 15 minutos, né? Porque foram 3 vezes dividido por 5. Essa outra aqui, eu tenho 15 minutos mais 30, então eu tenho 45 minutos. E depois essa parte aqui, eu tenho 10 minutos, 10 minutos, 10, 10, 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 1 hora, mais 60 minutos. Certo? Então, aqui, só de processo fixo, eu tenho 15 minutos, mais 45 minutos, mais 1 hora. Então, eu tenho 2 horas de processo. Esse processo, ele pode variar, então, se eu usar 6 graus Celsius por minuto, de 2 horas e 10 minutos, ou 4 horas. Eu estou dizendo que eu estou usando a mesma massa de tecido, e um processo vai demorar 4 horas e outro 2 horas. Se eu precisar, em um dia, fazer 20 bateladas, significa que nesse sistema aqui, eu demoraria 80 horas para fazer. E nesse sistema aqui, demoraria em torno de 40... Em torno de, aqui, 20 vezes 2 dá 40 horas, mais 200 minutos, né? Isso vai implicar no quê? Na minha quantidade de máquinas utilizadas para fazer esse processo. Então, o tempo, na verdade, ele está relacionado com isso, com a nossa produção. Se eu pensar em um gradiente, então, muito pequeno, eu vou garantir uma ótima qualidade no meu artigo, mas eu vou inviabilizar a minha produção. Se eu pensar em um gradiente muito alto, eu vou ter uma alta produção, mas uma baixa qualidade do meu processo. Por isso que o gradiente ele se faz de extrema importância em todos os procedimentos. Então, nós podemos ter correções de processos que podem ser relacionados com a inserção de cada produto químico, como sais neutros e sais básicos,
e posso ter também problemas relacionados aí com gradiente e dosagem de cada um deles. Ok? Aqui eu vou mostrar para vocês alguns casos, tá? Onde a gente faz algumas comparações para entender de que forma o corante ele afeta o processo de tingimento. Então, isso tudo que a gente falou anteriormente é uma introdução ao que a gente vai entrar agora. Então, levando em consideração que o corante é fator determinante para o processo de tingimento, aqui eu tenho dois exemplos de dois corantes diferentes, sendo que ambos são corantes reativos. O amarelo Procyon R e o vermelho Procyon G. Aqui tem algumas características em relação a cada um desses corantes. Então, esses corantes, como eu já falei para vocês, corantes do tipo reativo apresentam baixa afinidade para com a fibra. No entanto, dentro da classe desses corantes, nós temos corantes que apresentam afinidade de 1,2 kcal por mol e corantes que apresentam 3,9 kcal por mol. Lembrando que essa energia aqui, ela é calculada a partir de RT ln de K. Tá? De tal forma, então, que a diferença acarretará valores diferentes de esgotamento. Por exemplo, isso daqui, então, nos dá a ideia de afinidade, ou também chamado de potencial químico, tá? Essa afinidade do amarelo Procyon R, ele tem uma afinidade de 3,9 kcal por mol, considerando um determinado sistema, com uma determinada temperatura. Já o vermelho Procyon, considerando esse mesmo sistema, ele tem aqui 1,2 kcal por mol. Esse sistema, para ambos, é quando a gente faz o tingimento, considerando algodão, um RB de 1:30, uma temperatura de 20 graus Celsius e utilizando 25 gramas por litro de cloreto de sódio. Isso para os dois. Nessas circunstâncias, nós temos que esse daqui tem 3,9 kcal por mol e esse outro nós temos 1,2 kcal por mol. Isso faz com que esse corante aqui tenha um esgotamento de 85% e esse outro tem um esgotamento de 7%. Isso nos mostra que o processo ele é dependente não só do tipo de corante, quando a gente fala entre corantes reativos e direto. A gente fala também sobre a dependência dentro da própria classe desses corantes, certo? Então, por exemplo, quando eu estou falando de esgotamento, eu estou dizendo que a quantidade de corante que foi inserida no início do processo, ela vai ser absorvida pela fibra. E isso pode ser calculado, então, em termos de percentagem. Se eu falo que um processo teve 85%, significa que 85% do corante que foi inserido no início do processo, ele está na fibra. Quando eu falo que 7% desse corante, esse esgotamento foi de 7%, significa que 7% está nessa fibra. Aqui nós temos, então, que 15% desse corante sobrou no banho. E aqui 93% sobrou no banho. Isso é indicativo, então, de processo, não de qualidade. Porque, nesse caso, eu posso dizer que aqui tem uma maior igualização. Sem pensar em cor, tá? Sem pensar, então, em KS. Certo? Sem pensar em ΔE, sem pensar nas coordenadas, então, colorísticas. Nas coordenadas Celab. Eu posso muito bem falar que esse daqui tem melhor qualidade em termos de igualização. No entanto, a quantidade adsorvida desse corante faz com que ele não tenha viabilidade nenhuma industrial. Já esse outro, ele passa a ter essa viabilidade industrial, mas ele pode manchar. Por isso que toda hora a gente fala, esgotamento não é indicativo de qualidade, esgotamento é indicativo do processo. Mas ter um esgotamento baixo significa que você não vai conseguir tingir. Naquele caso, onde foi feito com o vermelho Procyon, num RB 1:30,
usando 25 gramas por litro de cloreto de sódio, numa temperatura de 20 graus Celsius, nós precisamos mudar isso daqui para que o procedimento ele ocorra. Porque o que é o problema de esgotamento? Significa que o corante ele não está indo para a fibra. Ele está ficando lá no meio. E nós precisamos fazer com que esse corante ele vá para a fibra. Para ele ir para a fibra, o que a gente pode fazer? Pensar, vamos aumentar a temperatura. Então aqui, se o amarelo funcionou a 20 graus Celsius, o vermelho não funciona. Ele tem que ser numa temperatura mais alta. Aumentando a temperatura, eu verifico qual foi o esgotamento. Outra coisa, a quantidade de sal pode ter sido uma quantidade baixa. Porque o sal, ele neutraliza a fibra, permitindo com que o corante ele vá. Como esse corante ele tem uma afinidade muito baixa, a gente precisa neutralizar ainda mais a fibra para fazer com que esse corante consiga ir. Então, outra possibilidade pode ser aumentar a quantidade de sal. Além de aumentar a quantidade de sal, eu posso pensar em dosar. Outra possibilidade está aqui. O RB. Se eu pensar o seguinte, dois procedimentos aqui. Um usando o RB1 para 10 e outro usando o RB1 para 30. Nós vamos pensar em 5... O processo é por esgotamento, né? A gente está falando. Vamos pensar que vai ser 100 quilos de tecido. E nós vamos usar 1% SPM de corante. 1% SPM de corante significa que eu vou usar 1 kg de corante nesse processo. Tá? No primeiro caso, o meu volume ele vai ser 2.000 litros. Certo? No segundo caso, vai ser 6.000 litros. Não é? O volume utilizado aqui, 6.000 litros, esse daqui, 20.000. No entanto, para ambos, é a mesma quantidade de corante. Mas se eu pensar agora, qual é a concentração desse corante? Coloco 1.000 gramas dividido por 2.000. 0,5 gramas por litro. Essa é a quantidade, não é? 1.000 dividido por 6.000. 1/6, 0,166, né? Gramas por litro. Tá. Tá vendo que eu mantive a mesma quantidade de corante, mas pelo fato de mudar o RB, eu mudei a concentração de corante? E a concentração é fator muito importante para fazer com que aqui se movimente, porque isso daqui é uma transferência de massa. E na transferência de massa, quanto maior a concentração em uma espécie, maior pode ser o gradiente para a outra espécie, considerando que essa outra espécie, no nosso caso o tecido, ele não tenha nenhuma massa. Isso daqui é basicamente Fick, a lei de Fick. Vocês estudaram a lei de Fourier lá em fenômenos de transporte e a mesma coisa é válida para aqui. Se lá em fenômenos de transporte a gente falava em coisas do tipo tem o calor que flui sempre do ponto onde tem a maior temperatura para outra, aqui é a mesma coisa. A concentração, o gradiente de concentração, essa transferência de massa, ela sempre se movimenta na região onde tem a maior massa para menor. Se eu tenho, então, 0,5, eu vou ter um maior gradiente de transferência. Certo? Por isso que aqueles fatores aqui, eles acabam influenciando no nosso corante. E o que a gente está falando? Depende das características do próprio corante. Essas características desse próprio corante, como a gente falou, dentro da área de corantes reativo, nós podemos ter corantes de baixa afinidade, média afinidade e alta afinidade. Cada um deles é indicado por uma aplicação. Por exemplo, quando eu tenho um corante de baixa afinidade, significa que esse corante ele tem dificuldade de sair do meio e ir até o artigo têxtil. Por quê? Porque ele não consegue sair dele, ele tem dificuldade de montar na fibra. Quando eu falo corante tem alta afinidade, dentro da classe do reativo, é importante. Nós estamos falando que esse corante nesse meio, ele tem mais facilidade de sair do meio e ir para a fibra. E o média estaria entre os dois. Quando a gente fala isso, nós podemos pensar, existem 3 formas de tingimento, de forma geral. 3 métodos, né?
Um chamado impregnação. Um segundo chamado esgotamento, ou contínuo. Aqui impregnação ou fular ou contínuo, é a mesma coisa. Aqui esgotamento ou processo descontínuo. E o terceiro, chamado de tingimento localizado, conhecido por estamparia. Os três, eles têm características diferentes. As características diferentes entre eles é como o corante chega até o artigo têxtil. Por exemplo, na estamparia, o corante ele pode ser empastado e levado até a superfície têxtil por uma rasqueta. Então, você faz com que essa pasta seja depositada numa superfície e depois você força ela a entrar. O que isso significa? Que o corante ele não precisa ter uma afinidade muito alta para com a fibra. Então, corantes de baixa afinidade são utilizados para estampar. Corantes de alta afinidade são corantes que vão ser utilizados em processos onde não há uma força fazendo com que esse corante vá até a fibra, que é o caso do esgotamento. Porque o esgotamento, você deixa lá o tecido em contato com o banho, os dois podem estar se movimentando, mas só fica isso. Enquanto a impregnação, você tem a força dos cilindros espremedores. Então, a substantividade, ela indica também qual deve ser o tipo de procedimento utilizado para se tingir. Então, a gente já sabe que o tipo de tingimento ele é muito importante, o tipo de corante ele é muito importante para a escolha do tingimento. Tá? Então, aqui, nós relacionamos a estrutura do corante com o processo de tingir. E com isso, a gente acaba verificando essa estrutura, ela está ligada com afinidade. E a afinidade é uma relação sempre corante mais substrato. Nós estamos falando de tingimento celulósico. Sabemos que celulose pode ser algodão, pode ser rami, pode ser viscose, pode ser várias fibras. No entanto, todas elas têm grupos OH. Mas a disponibilidade desses grupos OH é diferente em cada uma delas. Por exemplo, uma lignocelulose, que é o caso do rami, é diferente da disponibilidade dos grupos em relação ao algodão. Principalmente porque nós temos celuloses de grau de pureza diferente, nós temos lignina, nós temos outras impurezas. E assim, é claro, é diferente da viscose, que é uma fibra artificial que apresenta grupos hidrofílicos disponíveis que não estejam dentro de anéis celulósicos. O que isso me diz? Que, em termos de reatividade, a viscose é mais reativa que o algodão. Então, no caso, se eu pegar um corante reativo X, a adsorção pela viscose ela é diferente da adsorção do algodão. Por quê? Porque a afinidade ela leva em consideração tanto o corante quanto o substrato. Mudando o substrato, muda-se, então, a afinidade. E, com isso, nós temos mudanças, então, de energia. O segundo ponto que nós havíamos discutido é o eletrólito. De que forma que o eletrólito ele pode influenciar nesse processo? Então, a quantidade de corante, os corantes reativos, eles são de baixa afinidade. Há uma necessidade, então, de inserção de um sal neutro para que a fibra ela possa absorver. Certo? Aqui eu tenho um exemplo. Aqui eu tenho uma isotermo, tá? De adsorção de uma fibra celulose com corante reativo vermelho 120 a 80 graus Celsius, pH 6,8. O sal utilizado foi sulfato de sódio. Aqui a concentração dele foi feita em mol por litro.
certo? Aqui eu tenho o losango, foi utilizado 0,0083 mol por litro, e aqui no quadrado 0,533 mol por litro. No eixo Y, eu tenho a quantidade de corante absorvido, aqui, a unidade é mol por quilogramas, e aqui eu tenho a quantidade de corante que sobra ao final do processo, que também está mol por litro. Ó, lembrando que quando eu falo em fibra, eu estou dizendo quantidade de corante, que é um sólido, na fibra, que é outro sólido. Então, por isso que a unidade é massa-massa. Quando eu estou falando que sobra no banho, eu estou falando de corante no banho, que é um volume. Então, aqui é massa e aqui é volume. Por isso que aqui embaixo aparece mol por litro. Se vocês prestarem atenção, vocês vão verificar que conforme aumenta a quantidade de sal nesse processo, aumentou-se a quantidade absorvida. Mas, ao mesmo tempo, também aumenta aqui a velocidade com que isso vai ocorrendo. Tá? Então, nós temos essas curvas nos indicando que o sal, aqui no caso o sal neutro, provoca o aumento da afinidade. Por quê? Porque nós temos uma fibra com grupos hidroxila, e esses grupos hidroxila podem estar, na verdade, desprotonados, e a inserção de um sal, o cátion desse sal, vai neutralizar. Por isso, essa modificação. Por isso, a importância da aplicação desse sal, fazendo com que nós tenhamos cada vez mais corante na fibra. Certo? Aqui uma aplicação. E agora, quando a gente fala, a gente está falando de aumento de sal. Mas se a gente aumentar demais o sal, aqui é o exemplo do corante reativo amarelo 2, onde nós temos os grupos solubilizantes aqui. Temos o grupo reativo aqui, que é esse grupo responsável por ligar a fibra. Nesse caso, esse corante, quando ele está em contato com a água, esse grupo aqui, ele vai se tornar SO3-. Esse grupo aqui, SO3-. Quando eu faço, vamos pensar no gráfico seguinte. Quantidade de sal, vamos usar aquele mesmo sal que foi utilizado, por exemplo, e aqui eu vou pensar em difusidade. O que é a difusidade? É a característica, então, desse corante ele se movimentar. Então, quando eu coloco, pensando que esse corante está no meio aquoso, e o que faz com que ele se movimente é essa afinidade, e maior a afinidade, na verdade, maior essa energia, então, se a gente coloca sal, a gente começa a neutralizar a fibra. Então, essa afinidade vai aumentando. Essa afinidade vai aumentando. Se essa afinidade vai aumentando, o corante se movimenta cada vez mais rápido. Então, nós temos que a difusidade ela vai aumentando. No entanto, se eu coloco muito corante, o que vai acontecer? Muito corante não, muito sal. O sal não vai só neutralizar a fibra, ele vai começar a neutralizar também o corante. E esse corante, ele vai criar interação com outro corante. E a gente vai começando a ter um aumento da massa molecular desse corante, porque 2 vão estar juntos, depois 3, e a gente vai começar a formar aglomerados. E isso vai fazer com que a difusidade dele caia. Então, aqui, eu tenho uma saturação. Então, quando eu olho esse gráfico, é claro que eu tenho aumento aqui em relação à adsorção, mas eu não posso esquecer da inserção demasiada de eletrólito neutro no processo. Pode nos causar problemas, certo? E aqui, o quarto ponto que havíamos comentado era a influência do pH. Eu já falei para vocês que o pH, na verdade, aqui, que quando o corante está montado, ou seja, ele foi absorvido pela fibra, há uma necessidade de aumento de pH, então o pH passar a ser alcalino, com a inserção, por exemplo, de barrilha, para que esse processo ocorra a interação entre o grupo hidroxila da celulose e o grupo reativo. Isso daqui é uma representação de um grupo reativo, tá?
Então, aqui nós vamos ter que o cloro, ele vai dar lugar à interação com a hidroxila. O pH, ele vai determinar se essa interação ela vai ocorrer com a água ou com a fibra. Então, por exemplo, se esse processo, primeiro o corante tem que montar na fibra, significa a posição onde esse corante vai estar, ela é importante. Porque se aqui eu já mudo o pH, aqui vai estar cheio de OH-. Então, a inserção ela pode me indicar o quê? Uma interação com a água, fazendo com que eu tenha o corante hidrolisado. Já, se o meu corante ele foi montado, eu tenho essa possibilidade do corante agora criar interação com a celulose. O ideal de pH de tingimento é entre 8 e 11 para esse processo. Então, após ele estar montado, há uma necessidade de mudança de pH, fazendo com que seja esse 8, 11. Por isso que o pH ele acaba influenciando. Aqui é uma relação do efeito da substantividade vista em relação ao pH. Aqui eu tenho o aumento do pH, uma relação aqui da quantidade que está sendo ficada no banho, o que está acontecendo, certo? Aqui uma quantidade de material que fica na fibra, e aqui a energia nesse processo, certo? Que é a afinidade. Então, conforme eu mudo esse pH, também há uma leve mudança em relação à afinidade. Ué, mas por que isso ocorre? Lembrando que a inserção do pH é quando nosso efeito de afinidade, ele acaba já por não estar fazendo tanto efeito, porque eu quero que o pH seja mudado quando o meu corante já esteja na superfície. Para que o meu corante já esteja na superfície, a fase de adsorção ela já acabou. Certo? Então, essa influência é importante em relação ao pH. Com relação à eliminação do corante, nós já comentamos que o corante hidrolisado, que não é um corante bom, ele pode formar ligações fracas na fibra, porque ele também vai estar na superfície. Não tem uma seleção do tipo, só vai ficar na superfície do artigo têxtil aquele corante que pode reagir com a fibra. Na verdade, não. Qualquer corante pode estar na superfície. Isso pode dar um problema de solidez. Então, por isso que há necessidade de retirar o corante hidrolisado. Por isso que a gente chama de eliminação do corante. Então, a primeira fase de eliminação desse corante é a fase de retirada do eletrólito. Por que retirada do eletrólito? Porque quem está fazendo com que esse corante fique ali na fibra é o eletrólito, é o sal neutro. Por quê? O sal neutro, ele está neutralizando a fibra. E o corante, ele está lá com o seu grupo ligado à água. Então, aqui nós temos uma interação fraca. Se esse sal sair daqui, a fibra vai fazer com que ocorra o processo de repulsão com o corante. E o corante sai. Então, por isso, a primeira coisa que a gente faz é enxaguar, que é a lavagem, para reduzir a quantidade de eletrólito. Certo? Lá naquele gráfico que eu mostrei para vocês, eu mostrei que o enxágue ele pode ser tanto numa temperatura alta, que é o enxágue a quente, quanto a baixa. Enxágues a quente, é claro que eles gastam mais energia, mas eles são processos mais eficientes. Por isso que você acaba misturando. O ideal seria fazer todos a quente, mas você gastaria mais vapor para aquecer a água. Mas a gente não quer gastar mais vapor. Por que a temperatura ela é importante? Porque a temperatura ela aumenta a solubilidade do corante. Aumentando a solubilidade do corante, faz com que o corante saia do meio. Saia da superfície da fibra. Então, enxaguar e, ao mesmo tempo, aumentar a temperatura desse enxágue ajuda a retirada desse corante. Por fim, quando você enxágua e retirou o eletrólito, e essa temperatura está alta, por isso que você ensabou numa temperatura alta, você acaba por retirar todo o corante, melhorando, assim, sua nota de solidez.
e fazendo com que o corante ele não sangre na casa do consumidor. Se você pegar, é claro, o artigo têxtil antes de lavar, ele vai ter um KS muito mais alto do que após lavar. Mas, após a lavagem, você garante que vai chegar um consumidor, um artigo têxtil que tem alta solidez. E por aqui, nós terminamos, então, a aula de hoje. A próxima aula, nós vamos falar sobre a avaliação do tingimento de fibra celulósica com o corante reativo. Muito obrigado a todos e até mais.